Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o primeiro reinado, o período da estruturação do Estado brasileiro e a consolidação da independência do Brasil, ok? Bem, o primeiro reinado foi o período do governo de Dom Pedro I, de 1822 a 1831, e ficou marcado pelo processo de consolidação do Estado brasileiro como nação independente e pelo reconhecimento da autoridade do imperador Dom Pedro, que era questionado internamente por algumas províncias, como as províncias da Cisplatina no extremo sul, do Grão-Pará no norte e no Maranhão e no Piauí no nordeste. E externamente, o recém-nascido organismo de Estado independente brasileiro necessitava ser reconhecido por outros países, e nesse contexto, os Estados Unidos foi o primeiro país de relevância internacional a reconhecer sua independência embasado na doutrina Monroe, com o lema "A América para os americanos", e, é claro, interessado também em manter o livre comércio que tinha com o Brasil desde 1808, com a abertura dos portos. Até 1822, não existia um Estado brasileiro, existia apenas um território português em terras americanas, regido pelas instituições de Portugal. No entanto, com a Declaração de Independência, instituiu-se um novo Estado que precisava de um governo organizado, da criação de símbolos nacionais como a bandeira, hino, brasão, do desenvolvimento de um sistema administrativo e tributário e de um conjunto de leis e etc. Assim, a maior tarefa dos líderes políticos do Brasil após a independência era a criação dessas instituições para o seu funcionamento, e dessa forma, em 1823, até chegaram a ocorrer eleições para a Assembleia Constituinte, que elegeram por meio do voto censitário e indireto 88 constituintes, e entre esses eleitos estavam padres, advogados, proprietários de terras, militares e comerciantes que foram encarregados de elaborar a primeira Constituição do Brasil, que deveria ser o alicerce para o Estado brasileiro. Daí, entre o Partido Português, que era minoria e defendia o absolutismo, e o Partido Brasileiro, que era a maioria e defendia a Constituição da Mandioca, que entre outras coisas defendia o voto censitário, ou seja, para ter direito a votar seria necessário uma renda mínima, e como ainda não havia moeda corrente na ocasião, não tinha como calcular essa renda mínima. Então decidiram calcular essa renda em alqueires de mandioca, e por isso se chamou Constituição da Mandioca. No entanto, o ponto mais polêmico defendido pelo Partido Brasileiro foi a autonomia do poder legislativo. Na prática, haveria a separação de poderes, enfraquecendo a autoridade do imperador e extinguindo o absolutismo no Brasil. É claro que Dom Pedro não gostou desse projeto, e sabendo que se a Assembleia chegasse ao final dos seus trabalhos, a Constituição estaria valendo, decide fechar a Assembleia através de uma intervenção militar, e esse episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia, ok? Bem, após dissolver a Assembleia Constituinte, em 1824, Dom Pedro I reuniu um Conselho de Estado composto por 10 juristas, chamados de os 10 Notáveis, para redigir uma Carta Magna de acordo com seus interesses, e em março de 1824 foi outorgada a primeira Constituição do Brasil. A primeira Constituição brasileira tentava conciliar os interesses das elites com o autoritarismo do imperador, criando uma estrutura de governo que seria considerada um sistema absolutista disfarçado de democracia, e nesse sistema o governo se estruturou da seguinte maneira: havia os poderes executivo, legislativo, judiciário e um quarto poder que na prática suprimia os demais poderes, e era o poder moderador exercido exclusivamente pelo imperador e permitia nomear senadores e dissolver a Câmara dos Deputados. Na prática, ninguém desafiaria o imperador. Admitamos que Dom Pedro era muito engenhoso e sabia manipular o jogo político. Outros pontos principais dessa Constituição foram: as eleições para deputados e senadores seriam pelo voto indireto, censitário e permitido apenas aos homens livres maiores de 25 anos de idade. Na educação e religião, ficou estabelecido o ensino primário gratuito a todos os cidadãos e definiu o catolicismo como religião oficial do Estado.
Nos direitos e garantias individuais ficou estabelecido a tolerância religiosa, a liberdade de expressão, a proteção à propriedade e a igualdade dos cidadãos perante a lei, e ainda baniu a tortura e os crimes mais cruéis e dividiu o território em províncias administradas por presidentes nomeados pelo imperador que não tinham um tempo fixo de mandato, podendo ser afastados ou pedir afastamento a qualquer momento. Devemos destacar ainda o caráter elitista, autoritário e centralista implícitos nessa Constituição através da sua outorga autoritária, pois não foi eleita pela Assembleia Constituinte Democrática, o voto censitário que excluía a maioria da população e também a relação mais que duvidosa entre a Igreja Católica e o Estado, com a curiosidade de que essa relação era estabelecida pelo padroado régio, ou seja, os bispos que assumiam cargos no Brasil eram nomeados pelo Papa, porém tinham que ser aprovados pelo imperador, que nessa condição submetia a Igreja ao seu poder, ao poder do Estado, ok? Bem, é claro que a imposição da Constituição de 1824 gerou protestos no Nordeste, como a Confederação do Equador em Pernambuco, que era uma região de grande importância econômica. Nesse movimento, houveram 3 lideranças importantes. O médico e jornalista Cipriano Barata, por exemplo, que divulgava duras críticas ao autoritarismo de Dom Pedro I em seu jornal Sentinela da Liberdade, com o apoio de Frei Caneca e Manuel de Carvalho Paz de Andrade, que representava as elites agrárias. Então, com outros agravantes que foram a queda do preço de açúcar e do algodão no mercado internacional, o encarecimento dos escravos e dos alimentos e os elevados impostos que traziam dificuldades econômicas para as elites e as camadas populares, e ainda a imposição por parte do imperador de um presidente da província para Pernambuco, foi o estopim da revolta. Então, no dia 2 de julho de 1824, os rebeldes liderados por Frei Caneca e Manuel de Carvalho Paz de Andrade, entre outros, proclamaram a Confederação do Equador com o objetivo de fundar uma república liberal, reunindo a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Piauí, além de Pernambuco. No entanto, apenas algumas áreas do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba aderiram ao movimento. A reação do governo foi rápida, violenta e brutal, contando ainda com o apoio da Marinha Britânica, e em setembro de 1824, as forças imperiais entraram no Recife e reprimiram com violência os rebeldes, condenando 9 deles à morte. Frei Caneca foi morto a tiros depois da recusa do Carrasco em executá-lo na forca, ok? Outra revolta importante enfrentada por Dom Pedro I ocorreu no sul do país, onde também teve de enfrentar outro movimento separatista, pois em 1825 os rebeldes declararam a independência da província Cisplatina e sua incorporação às províncias argentinas, levando o Brasil a entrar em guerra com o governo de Buenos Aires, e esse conflito provocou desgaste político, perdas humanas e prejuízos econômicos para ambos os lados. A Guerra Cisplatina, como ficou conhecida, terminou em 1828 com o reconhecimento da independência da província Cisplatina, que adotou o nome de República Oriental do Uruguai. Então, como vimos, vários fatores políticos e econômicos vão fragilizar o governo de Dom Pedro I, levando-o a abdicar o trono em 7 de abril de 1831. Entre esses fatores, podemos destacar a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, que geraram uma crise política e agravaram as dificuldades da economia brasileira. O açúcar, o algodão, o cacau e o tabaco, principais artigos exportados pelo país, sofriam concorrência internacional. O Banco do Brasil também enfrentava uma situação difícil desde que Dom João VI voltou para a Europa, levando todo o ouro que havia retirado dos cofres públicos. Dom Pedro I recorre à emissão de moedas de cobre, o que facilitou a falsificação. A grande oferta de moedas provocou a desvalorização do dinheiro e o aumento do custo de vida. Além de tudo isso, em 1826, Dom João VI faleceu, o que gerou uma crise sucessória em Portugal, já que Dom Pedro I, que era o herdeiro do trono português, reinava o Brasil. Então, para solucionar a situação, o imperador abdicou o trono de Portugal em favor de sua filha, Maria da Glória. Porém, como ela ainda era menor de idade, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, governaria até que Maria atingisse a maioridade. Contudo, Dom Miguel usurpou o trono e se autoproclamou rei.
dando início a uma nova guerra civil que gerou novos gastos militares para o Brasil, aumentando ainda mais a impopularidade de Dom Pedro I, que era fortemente criticado pela imprensa. Agravando ainda mais a situação, em 1830, um dos seus principais críticos, o jornalista Líbero Badaró, foi assassinado em São Paulo e Dom Pedro I foi acusado de ser o mandante do crime. Fique atento que esse fato vai se repetir na história política do Brasil mais à frente. Será apenas uma mera coincidência? Enfim, protestos contra o imperador se espalharam por várias cidades do Brasil até que em março de 1831, no Rio de Janeiro, pressionado pela parcela mais exaltada da oposição que atacou as residências dos portugueses, chamados de pés de chumbos, e esses responderam jogando garrafas, e o episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, terminou culminando na abdicação de Dom Pedro I, que em 7 de abril de 1831 abdicou o trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos na época, ok? Bem, gente, essa foi nossa aula sobre o primeiro reinado, ok? Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Não deixe de acompanhar a próxima aula, clica no sininho, se inscreve aí no canal. Mais uma vez, um grande abraço e tchau para vocês!